Então, nessa primeira parte, nós vamos ver assim, a gente vai dar, como se diz em inglês, um overview, uma visão panorâmica, né? A gente olha tudo que vai acontecer, tá? Então, são 27 livros no Novo Testamento, tá? E desses 27 livros, 21 livros compõem as epístolas. Os demais são os que vocês já estudaram comigo, que foram os 4 evangelhos e o livro de Atos, tá? Por definição, a epístola vem do grego antigo, que quer dizer mensagem, ordem, e vem do latim epistolae, que é uma carta ou uma mensagem. Então é um texto escrito em forma de carta para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Diferem da carta por expressar opiniões, orientações, manifestos, não tendo o caráter pessoal da carta. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, porque Filemon, ela não é uma epístola. Filemon é uma carta. Para Paulo, a Timóteo e Tito também não é uma epístola. Seria uma definição de carta. Ele está escrevendo uma carta. Não é? Então, os autores, de alguma maneira, fazem essa diferença entre epístola e uma carta. Não é? Eu não faria essa diferença, mas até concordo com eles quando comecei a examinar esse tema. Então, o que nós temos nas epístolas? Nós temos destrinchados todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Quer dizer, aquilo que Jesus ensinou e que estão registrados e que está registrado nos 4 evangelhos, nós temos aqui nas epístolas os apóstolos destrinchando, se bem que posso usar essa palavra, né? Essas epístolas, tá? Por que houve a necessidade de escrever as epístolas? A necessidade surgiu porque ali em Atos 8 a igreja é espalhada para vários lugares do mundo, tá? A perseguição que veio por causa de Estevão, veio aquela grande perseguição. Os crentes foram espalhados, vocês se lembram bem quando estamos Atos, um grupo vai para Antioquia, lá lá estabelece a igreja, Barnabé vai cuidar, e dali Barnabé e Saulo saem para evangelizar, e então agora eles têm que ensinar para essas igrejas, eles têm que ensinar o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou. Tá? Então, por exemplo, quando nós chegarmos aqui na carta aos Romanos, que daqui a pouco nós vamos estudar, Paulo ainda nem havia estado em Roma, mas sabia da existência de muitos cristãos em Roma. Roma era a capital do império, quer dizer, seria Nova York da época, né? Seria o São Paulo da época. Então, ele tinha muitos cristãos lá, então ele está escrevendo uma carta, conforme nós vamos ver daqui a pouco, para explicar a questão dos judeus e dos gentios. Tá? Então, a carta aos romanos que nós vamos estudar, ela é peculiar, ela é abrangente. Tá? Eu acho assim que Romanos, só a epístola aos Romanos, iria exigir de nós várias aulas, para a gente destrinchar toda ela conforme eu aprendi no seminário. Tá? No seminário eu aprendi Romanos como uma cadeira, que demorou ali 2 meses. Nós vamos dar numa aula, entende? Vamos dar numa aula, vamos dar de maneira concisa, não é? Novamente eu apresento aqui uma definição de epístola baseada na declaração de James Hastings. James Hastings, Dictionary of the Apostolic Church, dicionário da Igreja Apostólica, são uns tomos grossos assim, que eu tenho lá em casa na minha biblioteca, que sempre que eu quero pesquisar alguma coisa que eu não entendo da Bíblia, eu vou até lá e pesquiso. Então eu fui lá buscar essa definição a respeito desse assunto.
Tá? E o James Hastings, que é esse autor, você vê que é um livro antigo, que foi publicado em 1916. Então nenhum de nós, raramente uma pessoa que nasceu em 1916 ainda está viva, tá? Que teria 102 anos. Então é um livro bastante antigo. Então ele fala assim, ele bota aqui 4 pontos que eu achei muito interessante. Primeiro, em muitos escritos, não fica claro se o autor queria que o documento se tornasse público ou não. Quer dizer, como a carta a Filemon, ele está mandando uma carta particular. De alguma maneira a carta se tornou pública. Segundo, o escritor era muito habilidoso na arte de escrever uma carta, de tal forma que a pessoa que a recebia não tinha dúvidas de que aquela caligrafia era realmente de quem a enviou. Aqui na carta aos Romanos vocês vão ver que tem um sujeito que escreve em nome de Paulo, não é? É Tércio, não é? Então, não sei se vocês, muitos de vocês, porque eu não, a gente não, muitos de vocês já não viveram mais no tempo da carta, tá? Mas eu tenho ainda lá em casa as cartas que minha mãe me escrevia quando eu morei no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos, né? Então a carta, ela é detalhada, ela conta tudo direitinho, o que estava acontecendo. A gente não tinha telefone, né? Hoje as nossas epístolas são por telefone, são por WhatsApp e numa linguagem bem resumidinha. Mas naquela época, por carta, você tinha que dizer tudo, que a carta iria demorar meses para chegar ao destinatário. Imagina Paulo escrevendo uma carta para os romanos. Então essa carta ia ter que alguém pessoalmente, que não tinha correios, né? Tinha os correios a serviço do Império de Roma, que eram os cavaleiros romanos que levavam as cartas do imperador, os decretos, as leis. Mas assim pessoalmente não, alguém levava. Acho que, não sei se nenhum de vocês se lembra que a gente, quando viajava do interior para a capital, né, lá no interior escrevia uma carta para a gente entregar na capital. A gente entregava aquela carta. Então a carta muitas vezes demorava meses para chegar, tá? Demorava mesmo. Então a pessoa tinha que realmente olhar se aquela caligrafia era de quem enviava mesmo. Você conhece a caligrafia de quem envia, você conhece a caligrafia, a menos que você tenha essa habilidade de falsificar em cada carta uma caligrafia diferente. Hoje você escreve assim, virado todas as letras para o lado esquerdo, na outra carta você escreve toda para cima, na outra escreve o vento para cá, na outra você escreve letras garrafais, na outra você escreve letrinhas miúdas. Se você for um habilidoso escritor, você pode enganar uma pessoa, mas o seu traço fica ali, tá? E até mesmo nas cartas o autor não se permitia muita intimidade e fluidez em suas palavras. Quer dizer, ele não falava muito de si mesmo, ele falava mais do assunto que ele tinha em mente. É como eu aqui quando ensino para vocês, não é? Eu não falo de mim. A não ser quando eu queira contar, ilustrar um ponto que eu tenho uma experiência naquela área, aí eu conto. Mas muito pouco vocês sabem sobre mim neste mais de um ano que estamos tendo no nosso seminário. Por que não sabem? Porque meu objetivo não é falar da minha intimidade, mas falar da palavra de Deus, que é o que nós fazemos. Em quarto lugar, finalmente não é possível especificar em que época ocorreu a transição entre uma carta pessoal e uma epístola pública. Se o autor ele tinha em mente assim, eu vou escrever essa epístola e ela vai ser para todas as igrejas. Você tem aqui, por exemplo, no livro de
Colossenses, uma dessas ideias, quando Paulo fala que a carta que ele está mandando para aquela igreja devia ser lida também em outro lugar, não é? Ele diz assim, Colossenses 4, 16: e uma vez lida esta epístola perante vós, ou perante a igreja, providenciem para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia leia igualmente perante vós. Então, Paulo está dando a dica: olha, eu estou mandando essa carta para a igreja, para vocês, em Colossos. Mas depois que vocês lerem essa carta, ou essa epístola, que é epístola, vocês leiam essa carta, mande lá para a igreja de Laodiceia. E aqui eu mandei para Laodiceia, manda para vocês. Aí eu pergunto para você assim: onde é que está a carta, a epístola de Laodiceia? Não tem. Se perdeu. Muitos documentos se perderam. Eu tenho lá em casa um livro em inglês que se chama, o título em inglês é The Lost Books of the Bible, se chama Os Livros Perdidos da Bíblia. E eu tenho ali, por exemplo, a carta de Paulo, a carta de Barnabé, que Barnabé escreve para a igreja de Éfeso. Eu tenho outros documentos ali que são cartas verdadeiras, já outros são invenções, são apócrifos. Mas essa de Barnabé, por exemplo, era uma carta que se perdeu, que não foi incluído no cânone da Bíblia. E a de Laodiceia nem se sabe onde é que está. Porque o que aconteceu? No fim do primeiro século, os cristãos já estavam arrefecendo aquela ideia, não é? Depois de quase 100 anos, na realidade 70, 60 e poucos anos de igreja, os líderes, os discípulos dos discípulos começaram a sair a carta de registros. E o que eles encontraram, eles foram compilando. Especialmente Lucas fez isso, não é? E as cartas de Paulo, que são maioria também. Então, é como você assim: o pastor João morreu, vamos ver o que ele deixou escrito, né? E aí vão pegar meus livros lá, ou pegar minhas opiniões, o que eu escrevi, que hoje está tudo em computador, né? Onde é que está isso? Não é verdade? Onde é que está isso? Então, o hábito deles era... Por que essas epístolas são assim? Eu falo aqui na final da segunda página. Porque elas seguem o modelo da literatura grega. A literatura grega, greco-romana, era uma literatura assim bem extensa. Se um dia vocês puderem ver, por exemplo, os livros de história, você encontra em português, talvez um dia na faculdade tenha que ler Suetônio, você vai ler Suetônio, você vai ler Sêneca, e você vai ler como é que era a forma de eles escrever. Um pouco disso você vê também no livro A História dos Hebreus, que Flávio José escreveu. Flávio José também faz uma narrativa como se fosse a narrativa greco-romana, apesar de ele ser judeu. Tá? Então, aí nós temos aqui na terceira página, tá, as divisões em blocos. Nós temos 5 blocos de epístolas. Nós temos então as epístolas escatológicas, que tratam das últimas coisas. Porque escatologia quer dizer doutrina das últimas coisas. Tá? Sempre que a gente falar, isso aí é algo escatológico, então isso aí tem a ver com o fim dos tempos, isso aí tem a ver com o futuro. Essa é uma expressão que vocês têm que guardar sempre. É uma coisa muito escatológica, né? Quer dizer, são coisas que ainda poderão acontecer. Então as epístolas escatológicas são as cartas de 1º e 2º Tessalonicenses. Aí nós temos as soteriológicas. A palavra soteriologia, ela vem da palavra sotero, no grego, que quer dizer salvação.
Eu aqui não gosto, está no ponto 2, eu aqui não gosto de usar esses termos rebuscados do que os teólogos usam, né? Porque essa não é a linguagem do povo. Então nós vamos estudar hoje soteriologia. Não, vamos estudar a doutrina da salvação, como eu fiz com vocês. Nós vamos estudar aqui sobre glossolalia. Glossolalia é a doutrina do falar em línguas. Nós vamos estudar aqui a doutrina sobre pneumatologia. Que pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Que pneuma quer dizer espírito. Então, eu não gosto de usar essas linguagens rebuscadas dos teólogos, mas vez que outra tem que colocar. Então, aqui está epístolas soteriológicas. E você pode até escrever em cima assim, epístolas sobre a salvação. Pronto, você esclarece, epístolas sobre a salvação. Que elas são Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Tratam ali, fundamentalmente, da salvação, do plano de Deus. E aí nós temos as epístolas eclesiológicas. De novo, uma outra palavra rebuscada. É que a palavra eclesiológica vem de eclésia. Eclésia é a palavra grega para igreja. Não é? Vem de eclésia. Então aí vocês têm epístolas que tratam da igreja. Só isso. Que são Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E aí você tem as epístolas pastorais, que eu mencionei que eram cartas, mas na classificação elas caem como epístolas. 1 e 2 Timóteo e Tito, que são epístolas que Paulo escreve para uma pessoa. Ele escreve para Timóteo, ele escreve para Tito, ele não escreve para a igreja. Entende? Ele não escreve para a igreja, ele está dando orientações sobre a vida da igreja para aqueles dois obreiros que trabalhavam com ele. E aí nós temos as epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Então, essas são epístolas gerais. Elas tratam de tudo que é assunto. Mas os Hebreus, você sabe, né? Hebreus, a gente viu um pouco disso em escatologia. Hebreus trata muito para o povo judeu, para provar aos judeus que Jesus era o nosso verdadeiro sacerdote. Então, essa catalogação que eu dei para vocês, ela é bem didática, então ela ajuda você a entender bastante. Tá bom? Agora, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, nós vamos estudar concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, Romanos e a apostila. Porque a gente tem que, às vezes, observar o que a apostila tem na sua Bíblia. Até aqui estamos bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Então, Romanos é também conhecido como o Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação. E aí nós vamos dar uma olhadinha. O autor, obviamente, é Paulo, porque ele já começa dizendo, né? Como é que ele começa no versículo 1? Paulo, servo de Jesus Cristo. Então o autor é Paulo, que é passivo. Agora, sobre a datação, né? Sobre a data, acredita-se, não se tem uma certeza, mas muita gente já pesquisou isso e já nos deu essa informação, que tenha sido escrita na primavera do ano 57 depois de Cristo, provavelmente durante a terceira viagem missionária, quando Paulo deveria retornar a Jerusalém, levando consigo recursos para a empobrecida igreja de Jerusalém, que ele fala lá em Romanos 15, 25 e 27, ele fala sobre isto, né? Romanos 15, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém,
a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia, Macedônia lá em cima da Grécia, levantaram uma coleta. Macedônia é lá onde está hoje Sérvia, Montenegro, aquela região lá. Tá? Aprove os irmãos de lá levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Tá? E ele fala muito sobre essa oferta depois no texto de 2 Coríntios 8 e 9. Os dois capítulos de 2 Coríntios 8 e 9, eles são muito chaves sobre essa questão de oferta. E aí diz então que possivelmente esta carta tenha sido escrita em Corinto ou em Cencreia, que ficava a 9 quilômetros dali, por causa da referência que ele faz a Febe de Cencreia. Olha o que ele diz aqui em Romanos 16, 1. Ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Certamente a irmã Febe estava indo para Roma. Possivelmente ela teria sido a portadora da carta. Ela leva a carta de Paulo e vai para Roma. Então trabalharia essa irmã ali na igreja de Cencreia. Vocês vão observar depois no capítulo 16, depois quando vocês se aprofundarem no estudo, olha o capítulo 16, quanta gente Paulo conhecia e tinha em mente, e como tem mulheres aqui envolvidas na obra do Senhor, mulheres e homens. Não é? Tinha até uma dupla lá, uma dupla caipira, trifena e trifosa, no versículo 12 e 16, 12, né? Que elas trabalhavam juntas no Senhor. Então são gente que trabalhava muito. Seria como o pastor Guilherme viajar, foi fazer trabalho na Argentina, achou que devia ficar morando por lá, aí ele manda uma carta para cá, né? Então ele começa a falar de cada um de vocês no seminário, a respeito do que vocês têm que fazer, e dando recomendações para o obreiro que está cuidando aqui. Cuida bem, não sei o que, daquela fulana, da irmã, esteja atento às necessidades dela. É isso que Paulo está fazendo aqui. Os destinatários, como você pode ver, a carta é destinada para Roma, está no versículo 7, Romanos 1, 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma. Estão em Roma. Agora, possivelmente Paulo não havia estado lá, porque Paulo só chega em Roma. Paulo só chega em Roma anos depois, quando ele tem que fugir de Jerusalém, e ele fica 2 anos preso na fortaleza de Jerusalém, depois 2 anos preso na fortaleza de Cesareia, e aí vai para Roma, que é que nós temos a história lá no capítulo 25, 26, 27, 28 de Atos. E aí chega em Roma, ele fica em prisão domiciliar, aluga uma casa, porque era permitido para ele em prisão domiciliar, ele era cidadão romano, ele podia ficar preso em casa. Então ali da casa dele ele escreveu muita coisa. Então ele só vai a Roma nessa ocasião. Ele vai a Roma nessa ocasião. Tá? Eu sei que muitos irmãos também, às vezes em oposição à Igreja Católica, gostam de dizer assim: Pedro nunca esteve em Roma. Pedro historicamente esteve também em Roma. Pedro também esteve em Roma. E foi morto em Roma por ordem do imperador Nero, mais ou menos no mesmo ano em que Paulo foi decapitado. Tá? Então, historicamente, Pedro também foi a Roma. Aí nós temos, estudando nesse esquema, nós temos então a introdução ao livro de Romanos, vai do capítulo 1, versículos 1 até o 15. Nós temos a introdução. Tá? Aí, no versículo 11, especialmente, olha o que deixa chamar a atenção de vocês para o versículo 11. Olha o que ele diz assim: porque muito, ele está pedindo no 10 e no 11, em todas as minhas orações, suplicando, faço menção de vós, em todas as minhas orações,
suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Quer dizer, ele está querendo ir até lá para compartilhar algum dos dons, não é? Estão entendendo aí? Na página 5 você tem as folhas ponto 2, ponto 3, estou falando ponto 3. E ele diz no versículo 4, assim, que várias vezes, versículo 4, ponto número 4, no capítulos 1, 13 a 15, ele diz que várias vezes tentou ir a Roma. Ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis que, versículo 13, Romanos 1, 13, muitas vezes me propus ir ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido. A gente não sabe qual era a razão desse impedimento. A gente só sabe que Paulo sabia quando o impedimento era de Deus ou quando o impedimento era de Satanás. Porque ele fala sobre isso vocês não precisam abrir, em 1 Tessalonicenses 2, quando ele fala para os irmãos de Tessalônica, ele diz assim: tenho grande desejo de ver vocês pessoalmente, por isso quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. A gente não sabe que situação que houve. Estou lendo em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Tá? A gente não sabe que situação que Paulo se refere, mas ele entendeu que era Satanás que lhe barrava o caminho. Já em Atos, capítulo 16, quando ele é impedido de ir para a Ásia, que é uma região ali do Oriente Médio, não é a Ásia hoje onde é Japão, China, não é aquela Ásia lá. A Ásia Menor ali era uma região chamada Ásia Menor. Quando ele é impedido, ele entende que foi o Espírito Santo que impediu. Então nós precisamos, quando estudamos a palavra, eu vou fazer uma travessãozinha aqui para explicar, a gente precisa entender quando é que o Espírito Santo está no controle e nos impede de fazer alguma coisa, e quando é que é o diabo que está nos impedindo. Isso é difícil, né? É difícil, mas eu creio que o Espírito Santo traz convicção ao nosso coração, traz certeza ao nosso coração. A gente sabe, para a gente entender quando é que é o diabo que está nos impedindo e quando é o Espírito Santo que está impedindo. Eu tenho muitas experiências nessa área, mas não é o nosso assunto agora. Vou fazer uma travessão aqui. Parei, tá? Parei. Travessão é aquele tracinho que a gente coloca assim, né? Tá? Então ele fala que tentou ir várias vezes a Roma. Depois, Paulo apresenta aqui o tema da carta. O tema da carta e o seu argumento principal está no capítulo 1, 16 e 17, que ele diz assim, que ele está interessado. Por isso no 15 ele diz assim: por isso quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E aí ele: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, a missão dele, ele não tinha vergonha de compartilhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vejam bem a diferença entre Paulo pregando e nós. Paulo está pregando numa sociedade totalmente pagã, que não tinha conhecimento de Deus, que não tinha conhecimento de Cristo, que não tinha os símbolos como nós temos cristãos em todo lugar. Hoje você sai por aí, você vê uma pessoa usando uma cruz, porque ela se diz cristã,
apesar que nunca vai na igreja, mas tem uma cruz. Tem uma cruz, às vezes carrega a cruzinha só com uma superstição. Outros carregam uma cruz como convicção. Então nunca julgo uma pessoa por usar um crucifixo, sim. Não o crucifixo, a cruz. Tá? A cruz. Porque alguns usam essa cruz como identificação de seu compromisso com Cristo. Como, por exemplo, os coreanos. Quando eu estive na Coreia, uma das coisas que me chamou a atenção na Coreia é que cada casa onde tem um cristão, eles colocam uma cruz em neon. Está lá na frente aquela cruz. Ou então, um edifício assim de apartamento de 10 andares, onde tem cristão, eles colocam uma cruz de neon. Naquela época era neon, agora já deve ser luz de LED, né, que está substituindo o neon. Mas era luz de neon. Então eu fiquei impressionante, porque aquele é o compromisso deles com Cristo, para diferenciá-los da religião budista, não é? Ou outro shintoísta, outras religiões que eles têm lá. Tá? Então, muitos usam. Em alguns países, você sair com uma cruz, se identificando como cristão, é sentença de morte. Agora aqui não, né? Os roqueiros usam cruz, e banalizam a cruz, aquela coisa toda, né? Então, isso tudo depende de cada cultura. Aí você vê também um peixinho, quer dizer, é cristão. Esses dias eu vi um cara com um peixe atrás, mas do outro lado estava São Jorge. Né? Não combinam os dois. Não combinam os dois. Porque o peixe identifica você como cristão. E a imagem do São Jorge identifica você como macumbeiro. Né? Você frequenta uma religião de ocultismo. Então, Paulo, ele diz assim: eu não me envergonho. Agora veja bem, só para terminar a questão, concluir o que eu estou dizendo. Nós pregamos o Evangelho numa sociedade que já conhece os símbolos cristãos. Mesmo o maior ateu que chegue ao Rio de Janeiro de barco ou de avião, a primeira coisa que ele vê é o Cristo Redentor de braços abertos. Né? Ou qualquer cidade do interior, no alto da montanha, tem uma cruz iluminada, ou tem um Cristo Redentor, ou tem uma torre de igreja com a cruz lá em cima. Então nós estamos pregando o Evangelho para uma sociedade que já tem alguma informação sobre Cristo, mas não tem uma experiência com Cristo. Diferentemente de Paulo, que pregava o Evangelho numa sociedade totalmente obscura, numa sociedade que não conhecia nada. Conforme Deus diz para ele aqui em Atos, eu vou ler aqui para vocês, ele está dando testemunho dele perante Félix, né? Ele diz assim, perante o rei Agripa, desculpa, ele diz assim: Deus mandou ele se levantar, ficar firme, e isso ele está dando testemunho da conversão dele a caminho de Damasco, que aconteceu, está lá no capítulo 9 de Atos. Aí dá o testemunho aqui agora no 27, no capítulo 26. E assim, Deus está dizendo para ele: eu vou te livrar do povo e dos gentios, para os quais te envio, para abrir-lhes os olhos e para os converteres das trevas para a luz, e do governo, usa a palavra potestade, da potestade de Satanás para Deus. Então Paulo sabia que estava pregando para um pessoal vivendo na escuridão. Aí ele disse para Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quer dizer, Paulo pregava o Evangelho numa sociedade assim, totalmente em trevas, onde as práticas, isso que a gente fala aí, que a gente hoje fica preocupado com essa sensualidade, sexo exposto, essas coisas todas, mas onde a prática sexual era aberta. Por exemplo, os filósofos, já desde a época dos filósofos mais antigos, como Platão, os outros filósofos gregos, Zeno, eles mantinham relação sexual com seus alunos.
porque eles achavam que, através do sexo com seus alunos, eles transmitiam o conhecimento deles. Quer dizer, uma desculpa, né? Não, mas era o costume deles. Então ele está numa sociedade totalmente em trevas. Agora, nós estamos numa sociedade que está em trevas porque falta o conhecimento da verdade. Falta o conhecimento. O diabo conseguiu desviar a atenção desta sociedade das coisas de Deus. Não é? Bom, só para explicar o tipo de coisa. Quando ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele não se envergonhava mesmo. Ele pregava o Evangelho. Aí, ele começa agora no capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Aqui do 18 ao 32, Paulo faz uma descrição sobre o estado moral e espiritual dos povos daquela época, não só dos romanos. Ele fala do estado espiritual dessa gente, a maneira como eles abandonaram a Deus, que eles começaram a adorar répteis, começaram a fazer imagens para adoração, começaram a ter relações sexuais, mulheres com mulheres e homem com homem, não é? E ele diz aqui, essa gente mudou a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, ele faz uma exposição aqui. Não sei em qual livro que eu li, que um pregador foi expulso de uma certa cidade porque simplesmente ele só leu esse capítulo. Ele leu do versículo 18 ao 32 e ele estava descrevendo a situação daquela cidade. Entende? Então o pessoal se sentiu ofendido. Em alguns lugares, até hoje, aqui mesmo no Brasil, se você ler publicamente esses textos, você é tido como fascista. Você nem sabe o que é fascista quando eles chamam de fascista, né? Você é tido como um energúmeno, vamos usar um outro termo. Você é tido como um ignorante, tá? Um ignorante, mas na realidade é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus revela o que está no coração das pessoas, tá? E aí, a partir do capítulo 2 agora, tá? Capítulo 2, então aqui eu tenho uma explicação que eu já dei para vocês em aulas anteriores, e eu vou repetir isso aqui. Antes de entrar no capítulo 2, eu vou repetir aquilo que eu já falei em outras aulas, porque isso é importante vocês conhecerem. Quando Paulo está expondo aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, que aquelas pessoas que não conheciam a Deus, elas tinham uma lei, não conheciam a lei de Moisés, elas tinham uma lei escrita nos corações. E elas tinham duas leis, tá? A primeira lei que elas tinham era a lei da natureza, que é do capítulo 1, 19, 21. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, quer dizer, Deus mostrou a sua existência. Assim, porque os atributos invisíveis de Deus, aquilo que não se vê, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tá? Quer dizer, você sabe da existência de um Deus através da natureza. E a segunda coisa é através da consciência. Capítulo 2, não é? Versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
Então eles tinham duas leis. Por isso que eles são indesculpáveis. Não é? Por isso que quando Paulo começa no capítulo 2, assim: portanto és indesculpável, ó homem. Vocês não têm desculpa, porque vocês tinham a natureza e vocês tinham a consciência. E agora, mais indesculpáveis são, que agora tem a revelação de Jesus Cristo. Então eu quero que vocês abram as suas Bíblias, aí no livro de Romanos. Deixe a apostila de lado por um pouquinho. E se você quiser escrever aqui atrás, numa folha dessas, escrevam isso, tá? Então nós temos no capítulo, vamos fazer assim umas divisões diferentes, só para vocês entenderem didaticamente, que não está essa divisão aqui na apostila que eu preparei, tá? Mas só para vocês entenderem isso, tá? Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, nós vamos dividir o Romanos por parte. Primeira parte. Coloque assim, na sua anotação, a condição pecaminosa do homem, ou o homem na condição de pecado. Coloque assim, nessa divisão assim. Tá? Deu para colocar? É importante isso. Porque nessa primeira parte de Romanos, nós já vimos a introdução. Do capítulo 1:18, Paulo abre o assunto. Começa a mostrar como é que era o mundo da época. Tá? No capítulo 2, ele começa a falar a condição. Primeiro capítulo 1, de 18 até o 32, se você fosse fazer uma subdivisão embaixo disso aí, colocava assim: de 1:18 até o 32, a condição pecaminosa dos gentios, ou dos povos não cristãos. Depois do capítulo 2, do versículo 1 até o 3, versículo 20, tá? A condição espiritual dos judeus. Tá? Ele está tratando aqui dos judeus agora. Então veja bem, capítulo 1:18 até o 20, até o 32, ele está tratando da condição espiritual e moral dos gentios. Mas chega no capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 20, ele está tratando da condição moral e espiritual dos judeus. O que Paulo está querendo dizer? Que eles não têm diferença nenhuma. Que apesar dos judeus terem a lei de Deus, são tão pecaminosos quanto os não-judeus. Tá? Tinham a lei, mas não praticam a lei. Então o que Deus está provando aqui, tá? O que Paulo está provando aqui, é que os judeus, que costumavam criticar os gentios, os judeus achavam que era mais justo que os gentios, tá? E não aceitavam os gentios. Agora, os gentios tiveram a oportunidade de conhecer a salvação. Então você tem isso aí. Vamos fazer uma outra divisão aí na sua folhinha. Do capítulo 3, versículo 21 até o 5:21, então o capítulo 3, versículo 21 até o 5:21, você tem a justificação pela fé. Então seria a segunda parte. Então você tem aí a justificação pela fé, para judeu e para gentil. Didaticamente você vai entender assim. Deu para colocar? Deu, meus estudantes? Ótimo. Porque depois nós vamos voltar a esse assunto. Depois, no capítulo 6, tá? Nós temos como é que eu vou nomear este capítulo aqui? Este capítulo aqui trata da salvação
pela graça. Salvação pela graça e o batismo. Coloque aí. Salvação pela graça e o batismo. Capítulo 6. Capítulo 7 nós temos outra separação. Capítulo 7 trata da crucificação do eu. Seria a quarta separação, né? E Cristo tem que passar a viver em mim. Tá? Aí depois, capítulo 8, nós temos, tá, a vida no Espírito. Todo o capítulo 8. Capítulo 8, vida no Espírito. Agora nós temos capítulos 9, 10 e 11. Tá? Coloque assim: Deus tratando com Israel. Deus tratando com Israel. E aí você tem 3 subdivisões. Botaria assim letra A, né? Capítulo 9, o passado de Israel. Capítulo 9, o passado de Israel. Capítulo 10, o presente de Israel, quer dizer, Israel nos dias de hoje. Tá? E capítulo 11, o futuro de Israel. Então são 3 subdivisões aí. Tá bom? Capítulo 11, futuro de Israel. Aí dos capítulos 12 até o capítulo 15, então acharam aí no capítulo 9, né? 9, 10 e 11, Deus tratando com Israel. Pontinho, subponto A. Capítulo 9, o passado de Israel. Capítulo 10, o presente de Israel. Capítulo 11, o futuro de Israel. Agora, uma outra repartição. Então coloca aí, do capítulos 12 até o capítulo 15, a vida cristã. Sobre a vida cristã. Aí tem os dons, aí nós temos a questão da obediência às autoridades, como é que temos que tratar os nossos irmãos, tolerância, tá? Capítulo 15. Vida cristã. Capítulo 16, que é o último capítulo, tá? As saudações pessoais. Saudações pessoais de Paulo. Então, com esse esqueminha aí, vocês podem se aprofundar bastante nas Sagradas Escrituras. Agora, na apostila, esse assunto aqui, os assuntos do capítulo 2, 3, 4 e 5 estão bem destrinchados. Tudo aqui eu estou vendo aqui, ó, estão bem destrinchados. Tá? Bem destrinchados. Então, por isso que eu vou voltar com vocês lá para o capítulo 3. Para nós agora, eu até vou deixar a apostila de lado, tá? A apostila vai ser um subsídio para vocês estudarem aí, tá? Eu vou falar sem a apostila, tá bom? Falar sem a apostila. Então, no capítulo 3, na verdade, no capítulo 1, 18 até o 3, 21, né? Tá? Mas, então, eu vou voltar lá atrás. Eu já falei do 1, 18 até o 32. Agora, o capítulo 2. Capítulo 2, Paulo está batendo de rei nos judeus, porque os judeus se achavam superiores a todos. Então, por exemplo, ele diz assim no versículo, no 2, no 2,17 em diante: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria da verdade. Quer dizer, está dizendo tudo coisa boa sobre os judeus, mas aí ele diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que
pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Quer dizer, o Paulo está tocando no coisas, viu? Lá rouba as imagens, né? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aí no capítulo 3, ele começa a falar assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele bota muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas aí Paulo agora vai desmontando esse argumento. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Deus continua fiel. Por isso que ele diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer dizer, o fato de você não crer não quer dizer que Deus não é fiel. Olha a profundidade disso, né? Olha a profundidade disso. E aí começa a falar do versículo 9 até o versículo 18. Ele descreve a situação dos judeus. Ele diz assim: então o que concluímos? Temos nós qualquer vantagem? Ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Resume tudo: judeus e gregos estão debaixo do pecado, tá? Aí, como está escrito, aí ele faz uma descrição aqui: não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele está citando o Antigo Testamento aqui, tá? Não, até o 18, não há temor diante de Deus diante dos seus olhos. Então, a chave aqui que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém é justificado, todos estão debaixo do juízo de Deus. A única coisa que vai trazer é a justificação em Cristo Jesus, que ele começa no versículo 21. Por isso que do 3:21 eu falei que era uma separação. Do 3:21 até o 5:21 ele vai tratar da justificação da fé. E no capítulo 4 ele vai abordar a questão de Abraão. Por que nós cremos? Então ele traz Abraão, porque Abraão, os judeus levavam Abraão muito a sério, né? Os judeus levavam Abraão, porque Abraão é o pai deles. Deus gerou a nação de Israel através de Abraão, tá? Por isso que lá nos evangelhos Jesus também fala a esse respeito. Os judeus dizem assim: nós temos por pai Abraão, né? Eles dizem para Jesus: nós temos por pai Abraão. De fato, Abraão é o pai dos judeus, tá? Então ele agora traz a questão dos judeus, de Abraão ser justificado não por intermédio da lei, mas por intermédio da fé, porque Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como isso foi levado em conta, tá? Isso foi creditado a favor dele. Então essa descrição que ele faz aqui do versículo 4:13 até o 4:25, ele é fabuloso sobre a vida de Abraão, especialmente para quem quer pregar sobre fé, sobre esperança, sobre receber de Deus. E aí ele começa os 5, porque não se esqueçam que as epístolas, elas nunca foram divididas em capítulo, tá? Os homens dividiram em capítulo para um melhor conhecimento, tá? Fizeram essa repartição, mas ele termina no capítulo 4, justificados, e começa: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a falar da justificação da fé e vai até o capítulo 5, até o fim do capítulo, versículo 21. Então, com esse esquema, vocês vão entender bastante da justificação e da salvação. Aliás, nós estudamos sobre justificação
de forma bem clara quando estudamos as doutrinas da Bíblia. Então eu nem precisaria recomendar muito isso. Agora no capítulo 6, tá? Que eu vou voltar a enfatizar aqui, o que Paulo está falando. Paulo está falando de uma dimensão espiritual que é quase incompreensível para nós. Porque ele está mostrando que quando você se batiza, tá? Você se batiza na morte de Cristo. Quando você sai da água, você ressuscita a ressurreição de Cristo. Agora isso, até teologicamente, é difícil de entender. Porque aqui está a essência da doutrina do batismo. Porque naquela época, quando um sujeito decidia descer as águas do batismo, significava morrer. Ele morria para o mundo. E às vezes morria fisicamente, porque era perseguido e morto, como acontece hoje com os muçulmanos. Se um muçulmano se converte num país muçulmano e é batizado e o pai sabe, o pai o expulsa de casa, ou o pai mata ele, os caras são mortos. Então ele tem certeza de que agora, quando for se batizar, se vier ao conhecimento dos seus parentes, dos seus amigos, ele vai ser morto. Aqui mesmo em Foz do Iguaçu, está vivendo, eu li um livro há esses dias, a respeito de um moço que era da família real marroquina, de Marrocos. E ele se converteu. Teve que fugir do Marrocos, eles eram uma família muito rica. Então ele teve condições de pegar avião, tá? E por fim veio para o Brasil. Ele escreveu um livro muito interessante, está morando no Brasil, escondido. E obviamente está evangelizando entre os muçulmanos, mas ele sabe que a cabeça dele está a prêmio. Ele está condenado à morte. Era nesse sentido que uma pessoa, quando se batizava, carregava sobre si a sentença de morte. Mas nós hoje não. Olha como nós deixamos o batismo mais light. Fazemos festa, né? Eu acho que o aspecto de festa está bonito mesmo, entende? Soltar balão, soltar foguete, mas naquela época não soltava balão nem foguete, tá? Porque significava morte. E os batismos eram, a maioria das vezes, escondidos. Ninguém podia saber. A pessoa escondia também. Então, quando Paulo está falando aqui, à luz desse quadro que eu coloquei para vocês, é que eu posso explicar o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Quer dizer, assim como Cristo morreu, eu também morro. Gente, literalmente, os cristãos daquela época morriam para o mundo. Uma das orientações que eu li numa das cartas, que não está na Bíblia, é, por exemplo, eles não iam mais participar dos jogos na arena, em que as pessoas eram jogadas às feras, ou em que os lutadores romanos um matavam o outro, né? O imperador fazia assim, significa mata o cara. Então, isso era festa. Eles tinham prazer em ver gente morrendo. Entende? Quando alguém era enforcado, a cidade toda vinha para assistir o enforcamento. Quando alguém era queimado na fogueira, todo mundo vinha para assistir aquele corpo sendo queimado. Tá? Então era um quadro assim horrível. E os cristãos então foram orientados a abandonar tudo isso, a não ir a jogos, a não participar de nada do mundo e viver somente para Deus. Qual a diferença da igreja hoje? Porque eles entendiam que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte. Então aí, eu vou repetir agora aquelas 3 palavras chaves que tem no livro de capítulo 6 de Romanos, tá? Se você quiser anotar na sua postinha da apostila, anote aí 3 palavras chaves na carta, no capítulo 6 de Romanos.
Isso está tudo na sua apostila, mas é bom assim você resumir aí, sabe? Você resume aí. 3 palavras-chave na carta, no capítulo 6 da carta aos Romanos. Primeira palavra está no versículo 5, Romanos 6:5. Diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então a palavra é unidos. União com Cristo. É bom colocar aí, união com Cristo. E essa palavra, união com Cristo, ela tem o sentido de ser enxertado em Cristo. Olha só a profundidade. Ser enxertado em Cristo. É como quando a gente faz um enxerto de uma planta. Tá? Você quer produzir a laranja-lima? Então você pega o caule de um limão, corta ele aqui, pega um galho de laranjeira, galhinho pequeno, né? Abre esse galhinho aqui de limão, enfia esse aqui, prende bem. Agora a seiva do limão vai se misturar com a do limoeiro, da laranja com limão, e vai crescer. E você vai ter uma planta diferenciada. É como você pega, se você mora em casa um dia, faça essa experiência, né? Pegar dois bulbos de dália, pega um bulbo de uma dália vermelha e um bulbo de uma dália branca, e você corta ao meio e cola as duas, a dália vermelha e a dália branca, mistura aqui, prende com uma cordinha, enterra, e você vai ter dálias toda vermelha ou dálias toda branca, e algumas vão sair mescladas. Porque a seiva de uma batata corre para outra. Eu fui numa chácara dos amigos meus antigamente, que tinha um pé de laranja com gosto de goiaba. Por quê? Tinha uma goiabeira perto. E a raiz da goiabeira se entrelaçou com a raiz da laranjeira. Então você comia laranja com gosto de goiaba. Era a coisa mais interessante, eu achava aquilo. Mas aqui tem o sentido de enxertar. Quer dizer, a vida de Cristo começa a correr em mim. Eu e Cristo agora nos tornamos um. Tá? Nós somos um com Cristo. Por isso que em Efésios você encontra mais de 30 vezes em Cristo. Nós vamos estudar Efésios. Em Cristo, em Cristo. Nesse sentido, quer dizer, a seiva de Cristo, a vida de Cristo, começa a correr em nós. Eu uso como exemplo o texto eu gosto de usar o texto de 1 Coríntios 10. Se não precisa abrir, só anota aí o texto. Eu gosto muito de usar o texto de 1 Coríntios 10, versículo 17, que diz assim: porque nós, embora muitos, aqui nós somos muitos, somos unicamente um pão. Quer dizer, perdeu a individualidade, todo mundo somos igual. Um só corpo. Porque todos participamos do único pão. E esse único pão é Jesus. Então veja bem, nós agora temos, nessa analogia aqui de Paulo, quer dizer, todos nós agora estamos unidos com Cristo. Cristo está unido a nós. Então, o primeiro segredo da vida cristã. Segunda palavra que nós temos é a palavra considerar-se. Considerar-se. No versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque eu sei que o meu corpo de pecado me chama para pecar. Eu sei que o meu corpo de pecado quer que eu cometa aquelas coisas. Mas Paulo diz: considere-se mortos. Essa é uma atitude mental que você tem que ter. Eu estou morto. Eu já morri. Eu estou morto. Eu já morri. Já morri para o mundo. Eu já morri para as coisas da carne. Então é considerar-se.
Essa é a chave. Você vai dizer assim: pastor João, eu me batizei e eu achei que depois do batismo eu ia viver todos os dias andando nas nuvens. Não, mas eu saí da água do batismo e já começou a pancadaria do diabo. Mas meu amigo começou com Jesus também, em Lucas 4. Ele sai da água do batismo e o Espírito leva para o deserto, ele fica 40 dias jejuando e o diabo lá tentando. Mas o mesmo Espírito que estava com Jesus lá no deserto trouxe ele de volta para Galileia. Então é o seguinte, é uma questão de domínio. Dominar os desejos da minha carne, que é o que ele trata muito no livro de Gálatas. Dominar os desejos da minha carne, não entrar na devassidão do pecado, tá? Então considere-se morto. Quero dar uma fechada em você no trânsito, viu? Não liga, considere-se morto. Agora, se você encostar do lado dele, buzinar e fazer um sinal com o dedo e xingar, é porque não está morto mesmo. Mas tem que se considerar morto. E a terceira palavra que nós temos no capítulo 6, tá? É a palavra oferecer-se. Ele fala no 13, metade do versículo 13: mas oferecei-vos a Deus. Ele diz assim: não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, mas ofereçam-se a Deus como ressurretos de entre os mortos. E ele volta a falar na palavra oferecer no versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça e a santificação. Quer dizer, mudou o quadro agora, não é? Mudou o quadro agora. Você agora vai oferecer o seu corpo para cumprir com a vontade de Deus. Então, essas três palavras de Romanos 6, que estão relacionadas ao batismo, são o segredo da nossa vida cristã, para viver. Tá bom? Agora no capítulo 7, nós temos, Paulo começa com a analogia do casamento, e nós temos no capítulo 7 a crucificação do eu. Ele está falando do eu aqui, não é? Ele, na realidade, ele está morrendo aqui, ele está se expondo aqui, tá? Quando ele começa a falar, versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Essa luta, né? Essa luta. Ele chega a dizer no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, quando Paulo fala essa questão de obras da carne, coisa da carne, a gente sempre pensa assim em tentação sexual, em tentação pelo dinheiro, em poder, tentação pelo poder, não é? Geralmente é poder, sexo e dinheiro, tá? Mas também o intelecto. Muitas vezes a nossa inteligência é carnalidade pura, porque nós a empregamos, entende? Nós dispensamos a sabedoria de Deus e usamos a nossa sabedoria. Dispensamos a inteligência de Deus e usamos a nossa inteligência. Tá? Esse aqui é um dos segredos para você entender quando Paulo está falando da questão da carne. Tá? Aí ele diz no versículo 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Aí no versículo 24 ele dá aquele grito, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Aí ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Tem uma outra versão que diz: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. É uma outra versão, tá? Estão me acompanhando bem? Capítulo 8 é o capítulo da vida no Espírito. Quer dizer, depois que ele trata ali da questão do pecado no capítulo 6, da questão do eu no capítulo 7, ele agora mostra para nós que essa vida cristã só pode ser vivida no Espírito. Às vezes nós tentamos viver essa vida na nossa carne, isto é, com a nossa inteligência, com o nosso poder da mente, com a nossa capacidade. Eu posso, eu faço, eu resisto. Mas se você não tiver o Espírito, não faz, não pode e não resiste. É isso que ele está falando em Romanos capítulo 8. Olha que profundidade tem essa epístola, né, do livro aos Romanos, que a gente está só dando uma olhadinha por cima com vocês. Aí, todo o capítulo 8 é o capítulo do Espírito, que você podia separar também. Aliás, os revisores da Bíblia separaram aqui em 4 partes, né? Mas só para mostrar para vocês, assim, ele começa agora o capítulo 8 assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então não há mais condenação. Agora nós estamos em Jesus, estamos com o Espírito. Aí no versículo 9 ele fala: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí ele começa a falar a respeito do Espírito, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Depois ele fala do versículo 18 em diante aqui, a respeito da expectativa da natureza, a própria natureza. Aqui Paulo traz uma revelação fabulosa, né? Ele diz assim: a ardente, versículo 19, a ardente expectativa da natureza, da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, quer dizer, está sujeita a coisa passageira, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, esperando, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Está trazendo uma revelação aqui fabulosa. Paulo está mostrando que quando nós formos totalmente redimidos, quer dizer, salvos, porque nós estamos salvos no plano celestial, mas seremos totalmente salvos depois quando o Senhor voltar, né? Aí a salvação se completa. Então até a própria natureza vai ser redimida. Aí eu fico imaginando assim: o que será que as formigas vão comer? O que será que os animais ferozes vão comer? Porque não vão mais comer carne, vão ter que comer grama. É a natureza. A natureza vai ser redimida. Então você entende assim que a própria natureza geme. Hoje, quando você vê uma tartaruga engolindo um canudo, um saco plástico, você vê um peixe trancado dentro de um saco plástico, está vendo que a natureza está morrendo, a natureza geme. Este mundo ele só vai ser restaurado quando todas as coisas forem restauradas. E aí ele fala que nós também gememos, aguardando a manifestação final do Espírito. Aí no versículo 26 ao 30 nós temos aquela questão do Espírito Santo que mora em nós, que ele
Espírito Santo, ele geme através de nós, não é? Tá? Então, capítulo 8 é isso aqui. Tem uma profundidade muito grande. Você quer viver a vida cristã? Então você tem aqui agora 3 coisas que eu quero dizer para vocês, que Romanos nos ensina. Isso aí você deve anotar atrás da sua apostila, lá no versinho que você estava anotando. Tá? Nós somos libertos da pena do pecado. Primeiro, libertos da pena do pecado. É o que ele trata no capítulo 3, 21 a 5, 21, que é a nossa justificação. Porque havia uma condenação sobre cada um de nós. Nós seríamos todos condenados e mortos, mas através de Jesus fomos libertos da pena do pecado. O que é a pena? O juízo sobre o pecado, que nós herdamos lá de Adão. Tá? É o que a igreja costuma falar de pecado original. Sim, existe pecado original. Tá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então você tem primeiro, você é liberto da pena do pecado. Segunda coisa, todos os dias nós somos libertos do corpo do pecado. Aliás, do poder do pecado. Segunda coisa, poder do pecado. É o que está tratando no capítulo 7. Quer dizer, o pecado está sempre me assediando. O pecado está sempre no meu calcanhar. Então todos os dias sou liberto do poder do pecado. E eu só terei salvação completa, a terceira coisa, quando eu for liberto do corpo do pecado. Esse corpo aqui é o corpo do pecado. Quer dizer, quando eu morrer, eu vou ficar liberto desse corpo. E aí o pecado não terá mais domínio sobre mim. Então você tem 3 coisas aí. Você tem a pena do pecado, você tem o poder do pecado e você tem o corpo do pecado. Não adianta, meu amado, você está liberto da pena do pecado, mas enquanto você viver no corpo do pecado, você vai sempre estar sujeito ao poder do pecado. E só vai terminar tudo isso quando o seu corpo for para a sepultura ou for glorificado em Cristo Jesus. Bom, nós temos mais alguns minutinhos e ainda temos alguns capítulos aqui. Vou dar um resuminho para vocês. Então aí, esse aqui eu nem preciso explicar. No capítulo 9 de Romanos, conforme o seu esbocinho, nós temos, Paulo está tratando do passado de Israel. Ele está mostrando como é que era Israel no passado. Capítulo 10, ele está mostrando como é que são os judeus agora. Em capítulo 11, Paulo está mostrando o futuro de Israel. E nesse futuro de Israel aqui, nós estamos incluídos também. Porque nós somos todos enxertados em Israel. Eu não sei como é que alguns cristãos conseguem ser contra Israel. Porque no fim, Paulo fala aqui que todo Israel vai ser salvo. E ele chega a dizer uma coisa assim, versículo 21, capítulo 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, também não te poupará. Tá? Antes ele fala assim, versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, quer dizer, os romanos, os gentios eram oliveira brava, né? Não prestavam. Foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Tá? E diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados, incredulidade dos judeus. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não fique orgulhoso, teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Tem uma sentença sobre nós aí, hein? Assim como Deus rejeitou os judeus, pode nos rejeitar também. Tá? Aí,
E diz no versículo 22, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quer dizer, fazer o Israel voltar de novo. E o versículo 24. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quer dizer, pega uma oliveira sadia, enfia um galho sadio, vai dar excelentes azeitonas. Então, note aqui a questão do enxerto que eu havia falado lá no capítulo 6 de Romanos, sobre unidos em Cristo. É nesse sentido aqui, unidos. Depois, quando nós chegarmos em Efésios, nós vamos ver que a palavra que Paulo traz em Efésios é que dos dois povos, dos judeus e dos gentios, Deus fez um só povo. Deus fez um só povo. Então, na realidade, eu creio assim, que a restauração de Israel será completa quando a igreja entender, que temos que amar os judeus, orar pela paz de Jerusalém, zelar por aqueles irmãos. Mas eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas não importa, eles vão ser enxertados outra vez. E aí então, para finalizar, você tem do capítulo 12 até o capítulo 15 a vida cristã, e no capítulo 16 as saudações finais. Então é uma riqueza muito grande que estão aqui nessas primeiras lições. São 17 páginas, e eu dei só um pedacinho para vocês, eu dei só um toquezinho para vocês. O resto está aqui, com profundidade, com muita explicação. Então eu dei esse esqueminha, porque é com esse esquema que eu entendo Romanos. É nesse esquema que eu compreendo bem o livro de Romanos. E assim vocês têm a apostila e tem esse esqueminha que eu dei para vocês aprenderem mais da palavra de Deus.